Hoje é segunda-feira, dia 5 de agosto de 2024. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum. No deserto, Deus alimentou o povo com maná. Hoje, somos alimentados por Cristo através da Eucaristia, Ele mesmo, o pão da vida. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto para nossa meditação nesta segunda-feira é de Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhe vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ouvimos o texto da multiplicação dos pães. Todos os evangelistas falam deste milagre, cada um ao seu modo, e são 2 multiplicações de pães que Jesus faz. Hoje, o texto de São Mateus. Diferente de São João, São Mateus coloca que os discípulos é que vão até Jesus sugerir o problema da alimentação. Enquanto São João, ele é Jesus mesmo quem provoca os discípulos. Mas esses detalhes, cada um tem seu objetivo e sua catequese. Mas por cima de tudo está o que todos os 2 milagres da multiplicação apontam e preparam para que o povo compreenda que Jesus é o pão da vida. A multidão está seguindo Jesus e esquece até mesmo de providenciar comida. É interessante observar isso, porque Jesus atrai, porque, de certo modo, mesmo ainda sem compreender e sem aderir completamente a Jesus, a multidão já sente que nele há algo novo e diferente. Os discípulos, ao contrário, no Evangelho de São Mateus, percebem que falta pão, aliás, que precisa dar de comida para as pessoas que não têm condições materiais para isso. Mas Jesus conhece uma realidade mais alta. Jesus sabia que fazendo aquele milagre da multiplicação dos pães, ele iria abrir os horizontes para um mistério maior. E na verdade, sempre os milagres de Jesus apontam para algo maior,
ele queria justamente que todos nós que viéssemos depois compreendêssemos que a Eucaristia é o pão do céu que alimenta a nossa alma nessa peregrinação rumo à eternidade. A resposta dos discípulos é constatar que, logicamente, não tinha como dar de comer para aquelas pessoas, porque eles veem aquela realidade objetiva e sabem que não tem o que fazer. Nós temos aqui só 5 pães. No outro evangelho, em São João, o que são 5 pães e 2 peixes? Não tem condição. Agora, conosco também acontece muitas vezes o mesmo. Nós vemos um problema, nós temos uma realidade difícil e a nossa tendência, o nosso olhar vai direto na lógica do que é possível e do que é impossível. Porém, como cristãos, como pessoas de fé, não devemos nos esquecer. Se deixamos Deus de fora, nada é possível. Com Deus, com Jesus, tudo é possível. Se não acontecer do jeito que nós queremos, é porque não é o jeito que Deus quer. Mas com Jesus, tudo é possível. O cristão, ele é consciente que Deus preparou tudo para o seu maior bem e que Deus sabe tirar o melhor proveito de tudo. Essa consciência vai acompanhar o cristão sempre. Isso não significa que vai haver ausência de dificuldades, de problemas, que não vai errar, que não vai acontecer isso ou aquilo. Não. Isso tudo pode acontecer. Mas a certeza da presença do Senhor que nos acompanha, que nos abençoa, que nos guia. Gostaria também de chamar a atenção hoje para essa expressão do texto do Evangelho que pode passar despercebido e a igreja sempre interpretou com um significado muito importante. Estamos na primeira semana de agosto, mês vocacional. Nesta primeira semana, a igreja convida a refletir sobre a vocação ao ministério ordenado. Assim, Jesus diz aos discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. A igreja entende que essa expressão de Jesus significa que ele apontava para uma missão especialíssima dos discípulos. Eles receberiam na Santa Ceia a ordenação, e eles é quem dariam de comer a toda a igreja com o pão do céu, a Eucaristia. Portanto, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus está já preparando também os discípulos para a missão que lhes caberia, de celebrar a Eucaristia e distribuir o corpo e o sangue de Cristo para o povo. Somente o sacerdote pode dar o pão, que é Jesus. Rezemos pelos padres, bispos, rezemos também pelos diáconos que colaboram com a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Senhor Jesus, humildemente nós nos aproximamos de Ti e pedimos: alimenta-nos com o pão da vida. Dai-nos, Senhor, a força, a fé, a alegria e a esperança. E não deixa, Senhor, que na Tua igreja, que para o Teu povo, falte sempre este pão. Envia, Senhor, operários para a messe. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.